Você, que é dono de um site, blog ou loja virtual e está interessado em saber como ranquear o seu site no Google, hoje eu vou te mostrar todas as dicas que nós utilizamos durante anos aqui na EAD Plataforma. Oi, eu sou o Caio do time de marketing e se você está se sentindo uma pessoa maravilhosa e inspiradora, eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal, que toda semana tem um conteúdo novo. Sendo direto ao assunto, qualquer site pode se ranquear bem no Google. Claro, se você estiver utilizando uma boa estratégia e aplicá-la muito bem, pois a competição para se estar entre os primeiros lugares nos resultados de buscas do Google é gigante. Para se traçar uma estratégia, você precisa primeiro entender sobre o que se trata o seu site. E quando eu falo site, você pode considerar tanto sites quanto blogs ou até mesmo lojas virtuais. O planejamento ele é aplicado da mesma forma para todos. A esta altura, o seu site provavelmente já esteja online na internet. E se alguém for lá no Google agora e digitar exatamente o nome do seu site na barra de pesquisas, é muito óbvio que o seu site vai aparecer como primeiro resultado. Mas isso não significa que ele está bem ranqueado no Google. Estar bem ranqueado no Google é quando o seu site aparece de forma orgânica nos resultados de uma busca, como por exemplo aqui na EAD Plataforma. Se você for até o Google e pesquisar por Plataforma EAD ou Plataforma para Ensino à Distância, nós aparecemos como os primeiros resultados de forma orgânica. Um estudo feito pelo Internet Marketing Ninjas mostrou que a primeira posição da página de buscas do Google ganha 70% dos cliques, enquanto o segundo lugar leva apenas 10% dos cliques e o terceiro apenas 7%. E você sabia que das pessoas que fazem uma pesquisa no Google, apenas 30% vão até a segunda página de pesquisas e apenas 0,5% vão até a terceira página. Como já deu para perceber, a quantidade de tráfego que as primeiras posições recebem, se comparados com os restantes dos resultados, é bem expressivo. Por isso, o seu objetivo não deve ser somente apenas ranquear no Google, mas também brigar pelas primeiras posições. E a partir do momento que o seu site tem um nicho bem definido, você consegue descobrir qual é o caminho ideal que as pessoas percorrem até encontrá-lo. Por exemplo, imagine que você possua um site sobre culinária. Você precisa saber sobre o que as pessoas estão interessadas em saber que tem relação com culinária e o que o seu site pode responder a essas pessoas. No início do seu projeto, seja ele um blog, uma loja virtual ou um site, ele deve se resumir apenas em descobrir e estudar o que as pessoas estão pesquisando sobre aquele nicho no Google ou até mesmo em outros buscadores. E então, o que o seu site pode responder a essas pessoas e que tenha, claro, relação com o nicho que você atua na internet. Mas pode ser um pouco difícil descobrir essas pesquisas por conta própria. E é por isso que existem diversas ferramentas na internet que vão te auxiliar a descobrir o que as pessoas mais procuram no Google, como por exemplo, o site chamado Google Trends. Ele é um site gratuito e da própria Google, e lá você pode fazer comparações e descobrir o que está mais em alta no seu nicho. Depois de descobrir o que as pessoas estão mais pesquisando, você então precisa criar um post, uma notícia, uma matéria ou um artigo sobre este mesmo tema. Pode dar o nome que você quiser, mas você precisa criar algum conteúdo dentro do seu site com a palavra-chave que você descobriu. E depois que você tem bem definido quais são as palavras-chave para o seu público, você então começa a escrever o conteúdo e é nesse momento que toda a sua dedicação precisa ser aplicada. A qualidade do seu conteúdo tem que ser muito boa e você precisa sim responder à dúvida do seu público. Então, se você quer que o seu site seja muito acessado e quer ranquear bem no Google, você precisa gerar soluções dentro dele. Você precisa responder a perguntas e precisa mostrar que você domina aquele assunto. Um exemplo prático, voltando lá àquela ferramenta que eu comentei anteriormente, o Google Trends. Nela, eu pesquisei quantas pessoas por mês pesquisam sobre como começar a correr. A plataforma me informou que são cerca de 4.200 pessoas no mês. Então, todo mês, dessas 4.200 pessoas, cerca de 70% delas clicam no primeiro resultado de buscas do Google, justamente para descobrir como correr. E se você, que detém um site, conseguisse criar um artigo completo que gerasse soluções para essas pessoas que estão pesquisando sobre como correr? Em pouco tempo,
você vai conseguir estar em primeiro lugar lá no Google. E não para por aí. Não escreva somente sobre uma única palavra-chave. Você precisa continuar descobrindo e encontrando mais e mais palavras-chave e, a partir disso, criando mais artigos, matérias, posts, notícias sobre o que essas pessoas estão pesquisando, o que vai aumentar ainda mais as suas chances do seu site ser encontrado em diversos tipos de buscas diferentes. Como a resposta da dúvida estará dentro do seu site, é obrigatório que você tenha uma seção de blog, notícias ou artigos, pois vai ser nesse local que você vai criar todos esses conteúdos e começar a utilizar as técnicas de SEO para a otimização dos seus resultados nos motores de busca. Mas antes de entrar nesses detalhes, você precisa realmente focar nas informações que você vai escrever e na qualidade do conteúdo que você vai criar, o que vai aumentar e muito as chances de sucesso do seu site, e não apenas as técnicas de SEO. As técnicas são somente boas práticas a se acrescentar ao seu conteúdo. E agora, que o quebra-cabeça deve estar ficando um pouquinho mais claro para você, vamos recapitular o que você precisa para conseguir ranquear bem no Google. Você vai então fazer a definição do assunto do seu site e depois a pesquisa por palavras-chave. E a partir disso, você vai começar então a gerar conteúdo de qualidade para aquelas palavras-chave. E aí sim, aprender sobre as técnicas de SEO. A primeira coisa sobre técnicas de SEO que eu quero te passar é sobre a sua URL do site, que fica lá no topo do navegador. Jamais, em hipótese alguma, ela pode ser algo abstrato, bagunçado ou cheio de letras e números confusos. Sempre construa uma URL clara, como por exemplo eadplataforma.com. Só de bater o olho nessa URL, você já sabe o que provavelmente vai ter dentro da página. É importante que o seu conteúdo também seja bem segmentado e bem separado. Uma outra técnica de SEO que pode ser aplicada ao seu site é segmentar o seu conteúdo, deixando ele bem separado. E para isso, você pode utilizar tags de cabeçalho em HTML no seu site, utilizando os títulos H1, H2, H3 e por aí vai. O H1 é o título de maior relevância para uma página. O que estiver escrito dentro desse H1, o Google vai primeiro bater os olhos ali. E se o seu H1 tem um título semelhante à sua URL, ponto positivo para o seu site. Além do H1, o H2 é utilizado para criar subtítulos dentro do seu conteúdo ou para sumarizar os tópicos que vão ocorrer. Por exemplo, o seu texto será sobre roupas de inverno. Então, o conteúdo dentro do H1 vai se chamar As Melhores Roupas para o Inverno e a partir disso, você vai dissolvendo o conteúdo em tópicos utilizando o H2. Ficaria então o primeiro tópico, H2, moletons, e aí você dissolve todo o conteúdo e parte para um próximo tópico, também utilizando o H2, que vai ser casacos para o inverno. Uma outra dica que eu tenho para te passar é a respeito de imagens. O Google ainda não consegue interpretar uma imagem quando você adiciona ela ao seu site, mas existem algumas maneiras de fazer ele entender que ali possui uma imagem. Quando você está criando o seu conteúdo e simplesmente adiciona uma imagem e não utiliza a tag out, que também é uma tag em HTML, o Google entende que aquele espaço ali está em branco. Esta tag out, ela fica dentro da sua imagem e nela você descreve sobre o que se trata a sua imagem, o que ela representa ou qual é aquele contexto. Mas como eu já disse, pessoal, mais importante do que as técnicas de SEO é a qualidade da informação que você vai colocar em seu site. Você pode ser expert em SEO e aplicar todas as suas estratégias, porém se o visitante acessar o seu site e ver que aquilo não é o que ele estava buscando ou que aquelas informações não estão claras, o Google também consegue identificar isso. E aí, você perde pontos lá no seu ranqueamento da página de buscas. Então, preste muita atenção na qualidade do seu conteúdo. Bem, pessoal, essa é apenas a ponta do iceberg de como ranquear o seu site no Google. E existe muito trabalho a ser feito. Eu te convido a comentar aqui no nosso vídeo qual é a sua dúvida ou ideia a respeito deste tema, que eu mesmo irei te responder. Deixe também aqui o seu like no vídeo e se inscreva no nosso canal, que isso apoia e muito a gente nesse projeto. E eu te vejo no próximo vídeo.